Você já entrou em casa e sentiu o peito apertar antes mesmo de fechar a porta? Já se pegou desejando que alguém, ou alguma fórmula, resolvesse aquele peso que fica no ar quando a bagunça toma conta? E se eu te dissesse que 1 minuto por vez, repetido com fidelidade, pode mudar não apenas a aparência da casa, mas a paz que há dentro de você? Hoje eu quero te ensinar a fórmula de 21 hábitos de 1 minuto, para uma casa sempre limpa e perfeita. Não perfeita no sentido de sem poeira nunca mais, mas perfeita no sentido de funcional, acolhedora e instrumento para o serviço e descanso. Antes de prosseguir, se essa mensagem toca você, deixe um like e escreva nos comentários qual canto da sua casa mais pesa no seu coração. Fica comigo até o fim. Prometo que vou te dar um plano simples, bíblico e aplicável, passo a passo. Imagine 2 mulheres entrando em casa ao fim do dia. Uma abre a porta e respira fundo. A sala recebe seus olhos com ordens sutis. O café está onde precisa estar. As almofadas parecem convidar para um descanso. Ela sente paz. A outra fecha a porta e o peito aperta. Roupas na cadeira, pratos na pia, correspondência sobre a mesa. A vergonha chega antes da paz, e com ela a tentação de prometer para si mesma que amanhã tudo será diferente. A diferença entre essas 2 histórias não é sorte, tampouco perfeição, é um caminho. Chamo esse caminho de sistema das 3 coroas: obediência mínima, multiplicação pelo serviço e descanso soberano. É uma jornada de hábitos pequenos que se acumulam até se tornarem cultura doméstica. Para ancorar nossa caminhada, quero te apresentar Margarida. Ela será o fio que conduz tudo isso. Margarida tinha 20 anos de coisas acumuladas, roupas que nunca voltavam ao armário, louça que esperava dias por atenção, uma sensação constante de insuficiência. Ela cresceu ouvindo que casa arrumada era sinal de sucesso e sentia que, de alguma forma, falhava diariamente. Não porque fosse má cristã, mas porque não tinha método e vivia ocupada demais para algo que parecia impossível. Numa tarde sentada num banco frio da igreja, Margarida ouviu uma mulher chamada Dona Eunice falando depois do culto. Dona Eunice, de cabelos brancos e mãos firmes, não ofereceu sermões sobre perfeição. Contou uma frase simples: "Eu faço o que é possível. Em 1 minuto eu mudo um pouco." Margarida, que já havia tentado métodos radicais e programa de um dia só, deixou o ouvido atento. 1 minuto? Parecia tão pouco que não assustava. Dona Eunice explicou que 1 minuto, repetido com fidelidade, ganha território. Foi essa pequena promessa que acendeu em Margarida a coragem de tentar de novo, desta vez com objetivo e graça. Os primeiros 3 hábitos que Margarida adotou duravam menos de 1 minuto cada. Fazer a cama ao levantar, limpar uma superfície da cozinha após a refeição e recolher algo do chão sempre que passasse por ali. 3 movimentos simples, feitos todos os dias, se tornaram sua base. No começo ela colocava um alarme no celular como lembrete. Logo, o alarme foi sendo dispensado, porque o hábito já se lembrava dela. 30 dias depois, a cama feita mudou a energia do quarto. A pia mais limpa deixou a cozinha mais convidativa. O chão menos saturado fez a sala respirar. Nada mágico, apenas repetição fiel. Isso nos leva à primeira coroa: obediência mínima. A Bíblia nos diz em Lucas 16:10 que quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Esse versículo nos chama a atenção para o poder dos pequenos atos de fidelidade. Não é sobre perfeição moral ou espiritualismo doméstico. É sobre treinar o músculo da fidelidade. Se você é fiel num gesto simples, como arrumar a cama, você está treinando sua vontade para ser fiel em coisas maiores. Pense no maná dado ao povo, porção por porção, dia após dia. Não um banquete instantâneo, mas sustento contínuo. Assim são os hábitos. James Clear, estudioso moderno dos hábitos, chama isso de efeito composto. Pequenas ações repetidas geram resultados grandes ao longo do tempo. Aqui não há contradição entre fé e ciência. Ambas confirmam que fidelidade nas pequenas coisas abre espaço para transformação. Depois que os hábitos iniciais se tornam rotina, surge a segunda coroa: multiplicação pelo serviço. Quando a casa começa a funcionar,
ela deixa de ser um espaço fechado e vira plataforma. Margarida percebeu que, ao manter simples hábitos, sentia-se mais confiante para convidar uma vizinha para um café. Servir foi o que multiplicou os hábitos. Quando você prepara um ambiente para receber, a atenção que dá ao cuidado natural aumenta. Um pano a mais na mesa, um copo a menos na pia, uma flor no vaso. A Bíblia, em Lucas 6,38, fala de dar e receber. Dai, e ser-vos-á dado, boa medida. Não quero transformar esse versículo em fórmula de troca, mas indicar que o ato de servir amplia nossos espaços e seu impacto volta para nós. Vemos também na parábola dos talentos, Mateus 25, que o que é bem cuidado e investido cresce. Uma casa usada para acolher multiplica graça, relacionamentos e até oportunidades de testemunho. A terceira coroa é o descanso soberano. Não é descanso preguiçoso nem negligência. É a paz que vem de confiar no Senhor, mesmo quando há postal de contas e dias difíceis. Jesus convida: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. E Paulo nos lembra em Filipenses 4, 6, 7, que na oração encontramos uma paz que excede o entendimento. O descanso soberano é fruto da fé. É a certeza de que o nosso melhor esforço, feito em fidelidade, é aceitável diante de Deus. Margarida experimentou isso quando, em meio a uma gripe forte, soube delegar tarefas, pedir ajuda e, mesmo sem conseguir fazer tudo, manter os hábitos mínimos que a tornaram mais resiliente. O fato de sua casa ter pequenas práticas estáveis permitiu que ela preservasse ordem suficiente para receber cuidado, e isso trouxe alívio para sua alma. Agora quero te dar o plano prático. Como transformar essa ideia em rotina, sem culpas e com amor. O método é simples e escalonado. Primeiro passo: escolha um cômodo. Comece pequeno. A tentação de querer consertar toda a casa num fim de semana é grande, mas é também o caminho mais rápido para o desânimo. Escolha um espaço onde você percebe impacto emocional maior. Pode ser o quarto, a cozinha, a sala de estar ou a entrada. Segundo passo: selecione 3 hábitos de 1 minuto para esse cômodo. Esses hábitos devem ser claros e fáceis de medir. Por exemplo, se escolher a cozinha, limpar a bancada após as refeições, esvaziar a pia de uma só vez, guardar uma embalagem por dia. Se escolher o quarto, fazer a cama, abrir as janelas por 1 minuto, colocar as roupas sujas no cesto. A ideia é que cada hábito tome menos de 1 minuto. Lembre-se, a regra não é dominar, é começar. Terceiro passo: repita esses 3 hábitos por 30 dias, antes de adicionar mais. 30 dias é um período que dá espaço para que o hábito se enraize e se ajuste à sua rotina. Use um planner, uma folha ou um aplicativo para marcar seu progresso. A repetição diária cria memória muscular e mental. Não se cobre se perder um dia. Retome no dia seguinte. A consistência é mais amorosa que a perfeição. Quarto passo: depois de 30 dias, escolha 3 novos hábitos e repita o ciclo no mesmo cômodo ou em outro. Assim, você vai somando em ciclos de 30 dias até chegar a 21 hábitos. Lembre-se, 21 é apenas um número que nos ajuda a ter amplitude, não é medalha. O objetivo é criar um conjunto de práticas que tornam a casa fluida e funcional. Agora, para te ajudar de verdade, aqui vai uma lista sugerida de 21 hábitos, divididos por cômodo e pensados para durar 30, 60 segundos cada. Pegue o que serve para você. Adapte com carinho. Quarto: 1. Fazer a cama ao levantar. 2. Abrir a janela por 1 minuto para arejar. 3. Colocar roupas usadas no cesto imediatamente. Cozinha. 4. Limpar a bancada após cada refeição. 5. Esvaziar a pia de louça em menos de 1 minuto, ou colocar na máquina. 6. Guardar um item fora do lugar por dia. Sala. 7. Recolher objetos soltos enquanto passa. 8. Organizar as almofadas. 9. Varrer ou passar um pano rápido no chão de entrada. Entrada. Corredor. 10. Recolher sapatos que estejam fora do lugar. 11.
pendurar bolsas ou colocar correspondência na pasta do dia. 12. Verificar a mesa da entrada por itens a serem guardados. Banheiro. 13. Limpar a pia com um pano. 14. Trocar a toalha de rosto quando necessário. 15. Deixar o banheiro arejado por 1 minuto após o uso. Lavanderia. Rouparia. 16. Separar uma peça para lavar hoje. 17. Dobrar uma pilha pequena de roupas. 18. Colocar uma carga de roupa na máquina quando houver. Espaço comum, serviço. 19. Preparar um cantinho para receber, um pano limpo, uma xícara pronta. 20. Colocar algo na doação, uma peça que já não serve. 21. Fazer uma rápida verificação visual de 1 minuto antes de dormir, recolhendo qualquer coisa fora do lugar. Esses hábitos são sugestões. Adapte conforme sua casa e suas necessidades. Alguns tomarão menos de 30 segundos, outros podem pedir 1 minuto inteiro. O importante é não subestimar o poder do micro-hábito. Enquanto você avança no plano, mantenha em mente alguns princípios práticos que sempre ajudaram Margarida. Primeiro, agrupar tarefas aumenta a eficiência. Fazer a cama, abrir a janela e recolher roupas sujas são movimentos que se encaixam no mesmo momento do dia, de manhã. Segundo, use lembretes gentis, não chicotes. Um post-it no espelho, um alarme por 30 dias ou o planner que te convido a conhecer podem fazer a diferença sem transformar o processo em culpa. Terceiro, celebre pequenas vitórias. Quando uma semana passa sem esquecer os 3 hábitos, reconheça. O encorajamento é combustível para a perseverança. Agora vamos voltar à história de Margarida, para ver como a multiplicação e o descanso se manifestaram na prática. Após 2 meses, ela não só mantinha os hábitos iniciais, como perguntou a si mesma: e se a casa pudesse ser usada para algo além do meu alívio pessoal? Ela começou a preparar um café simples para a vizinha que estava passando por um luto. O encontro foi breve, mas transformador. O ato de servir despertou o sentimento de que seu lar poderia ser canal de consolo. A vizinha voltou outras vezes, e logo a atitude se multiplicou. Um bolo para uma mãe em trabalho, um chá para novo bebê. A rotina de hábitos tornou a ação de cuidar mais natural. O espaço já tinha sido treinado para receber. Lembre-se, serviço não é exaustão disfarçada de beleza. Multiplicar pelo serviço precisa sempre ser regado por sabedoria. Pergunte-se, será que esse convite ao outro preserva minha saúde? Será que estou dizendo sim porque Deus me chama a servir ou porque estou tentando provar meu valor? A pergunta é importante para que nossa prática não se transforme em legalismo. Chega então o teste que muitas de nós tememos: crise. No 3º mês, Margarida ficou doente. A febre a deixou indisposta e por alguns dias não conseguiu manter todos os gestos que havia construído. Mas o que acontecia era um milagre de rotina. Os hábitos que agora faziam parte da casa, e não apenas da sua força de vontade, garantiram que o essencial permanecesse. A pia não era um monte intransponível. Havia ordem suficiente para que alguém a ajudasse, sem precisar recomeçar do zero. Ela vivenciou o descanso soberano, a paz que vem de saber que não precisamos ser onipotentes para cuidar do que temos. É aqui que a fé encontra a prática, e não para nos eximir de esforço, mas para sustentar nossos passos quando somos frágeis. Quero trazer à tona uma advertência necessária: jamais usar organização como critério de santidade. Organização pode ser fruto de cuidado, disciplina e serviço, mas não é sinal de salvação. A graça não se mede pela arrumação do lar. Deus conhece nosso coração. Se hoje a sua casa está longe do que você deseja, saiba que isso não define sua aceitação diante do Senhor. Ao mesmo tempo, a Escritura nos convida à fidelidade nos pequenos, Lucas 16:10, e à confiança, Provérbios 3:5-6, fundamentos para uma vida prática que serve ao reino. Use essas palavras para motivar e não para condenar. Vamos abordar um ponto que sempre gera dúvidas. E se eu falhar? Se perder dias? Se minha rotina for interrompida por filhos, trabalho, doença? O plano leva isso em conta.
A estratégia dos 30 dias não é um manto de culpa, é disciplina gentil. Se você perder 3 dias seguidos, recomece. O ciclo não é punitivo, é formativo. Pense como a semente que precisa de sol e água regularmente. Alguns dias sem cuidado não matam a planta. Somente a negligência longa e ininterrupta. Se você tropeçar, repita. Recomeçar é também um ato de fé. Há ainda 2 recursos práticos que quero te oferecer. Primeiro, a comunhão. Envolva uma amiga, troque mensagens sobre progresso, convide uma vizinha para um dia de troca. Não para competir, mas para incentivar. Multiplicar o processo com rede de apoio é uma forma de viver o Evangelho no concreto. Segundo, o planejamento. Um planner bem utilizado é um mapa diário que nos lembra das nossas prioridades sem nos humilhar. Se quiser, no link na descrição você encontra um modelo de planner pensado para os 21 hábitos. Ele é uma ferramenta, não um atestado. Use-o para registrar 30 dias de cada ciclo, marcar progressos e adaptar hábitos ao seu ritmo. Antes de seguir, quero tomar um instante para trazer à memória alguns versículos que nos fortaleceram ao longo desse caminho. Lucas 16:10 nos lembra da importância da fidelidade nas pequenas coisas. Lucas 6:38 nos inspira a ver como o dar e o servir criam retorno em nossas vidas. Mateus 11:28 nos oferece descanso para os cansados. Filipenses 4:6-7 nos convida à oração e promete uma paz que guarda o coração e a mente. E Provérbios 3:5-6 nos orienta a confiar no Senhor em todos os caminhos. Cada um desses textos foi revisado com cuidado para evitar confusão. Não estamos citando versos que garantam mérito espiritual por limpeza, mas encontramos neles princípios que sustentam a prática fiel. Leia-os em sua Bíblia e deixe que o contexto hile o sentido com carinho. Agora vamos aterrissar no passo a passo prático, como se fosse um manual de bolso para começar amanhã. 1. Escolha um cômodo pequeno para ser seu laboratório. 2. Anote 3 hábitos de 1 minuto que você fará diariamente nesse cômodo. 3. Defina um gatilho, algo que já faz todos os dias. Tomar café, escovar os dentes, para lembrar os hábitos. 4. Marque os dias num planner por 30 dias seguidos. Se perder, recupere no dia seguinte. 5. Ao completar 30 dias, escolha 3 novos hábitos e repita o ciclo. Se algum hábito não funciona, substitua sem culpa. 6. Depois de alguns ciclos, reserve uma semana para avaliar. O que facilitou? O que atrapalhou? 7. Use os frutos para servir a alguém. Um convite, um cuidado, um gesto simples. 8. Quando enfrentar crise, foque nos hábitos mínimos que preservam funcionalidade. Peça ajuda. Descanse em Deus. E porque em um roteiro como este é importante ter exemplos práticos, segue uma sequência sugerida das primeiras 12 semanas para quem quer um guia. Semana 1, 4. Quarto. Fazer a cama, abrir a janela, colocar roupas sujas no cesto. Semana 5, 8. Cozinha. Limpar bancada, esvaziar a pia, guardar item fora do lugar. Semana 9, 12. Sala, entrada. Recolher objetos soltos, organizar almofadas, varrer rápido entrada. A partir da semana 13, comece a inserir hábitos de banheiro, lavanderia e serviço de acolhimento, até completar 21 hábitos. Lembre-se, mantenha cada trio por 30 dias. Um ponto que costuma gerar dúvida é quanto tempo levará para funcionar. Não prometo, não há garantia de que sua casa estará impecável em 21 dias. Prometo algo mais valioso, um sistema que, praticado com amor e fidelidade, aumenta sua paz e torna seu lar mais útil para servir. A diferença entre desejar e fazer é ação repetida. A graça não nos exime de agir, ela nos capacita a agir sem sermos dominadas pela vergonha. Voltando a Dona Eunice, ela costumava dizer que sua casa tinha um altar discreto, não de cálculo, mas de intenção. Antes de qualquer cuidado vinha uma breve oração. Senhor, dá-me mãos e olhos para ver o que posso fazer hoje. Essa oração era curta e prática. Não transformava a casa em liturgia,
mas convidava Deus para o processo. Você pode fazer o mesmo. Um pedido de direção e força antes de começar os hábitos. Não como ritual que justifica ações, mas como dependência que as orienta. Ao longo dessa jornada, haverá momentos de comparação. Quando a mídia mostra antes e depois perfeitos, é fácil cair em tentação de medir nossa fé pela estética. Resista. Comparação rouba a alegria e te distrai da fidelidade. Se o seu progresso for pequeno, celebre. Pequenos passos constantes são os que transformam a vida. Estamos chegando ao fim. Quero fazer um desafio pastoral. Escolha um dos 21 hábitos agora. Qual será o primeiro? Escreva nos comentários. Comprometendo-se em voz pública, muitas vezes encontramos força extra. E se você quer um suporte prático, o planner que mencionei foi criado para acompanhar exatamente essa progressão. Ele ajuda você a marcar 30 dias, refletir sobre dificuldades e planejar convites para servir. Está na descrição deste vídeo como opção de ferramenta. Use-o se achar útil sem pressão. Ele é um auxílio, não a solução. Fecho com uma palavra de encorajamento. Transformar uma casa é transformar hábitos, e transformar hábitos é, no fundo, transformar corações. Deus nos chama para a fidelidade nas pequenas coisas, para que possamos multiplicar o bem e descansar em sua graça. Que você encontre nesse método o alívio do peso e a coragem de começar com 1 minuto. Lembre-se, a obediência mínima abre caminho para o serviço multiplicador, e do serviço nasce um descanso que só o Senhor pode dar. Que o Senhor te abençoe e te dê mãos firmes e um coração sereno para começar hoje. Escolha um hábito de 1 minuto agora. Por quem você vai preparar o seu lar para servir? Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente enquanto você caminha nessa jornada. Amém.